não parou mais. Aos 22 anos, lançava o primeiro livro. Em 1958, Chico Xavier se mudou para Uberaba e a popularidade do médium crescia no Brasil e chegou a atravessar fronteiras. Muitos famosos procuravam sua ajuda. Apesar das inúmeras doenças que Chico teve ao longo da vida, não era motivo para deixar a missão de lado. Por sua mediunidade, Chico Xavier sabia que morreria em um dia que todos os brasileiros estariam felizes. E foi assim. No dia em que o Brasil inteiro comemorava o pentacampeonato, Chico Xavier se foi. E para conversar com a gente sobre Chico Xavier, sobre a vida dele, está aqui comigo o jornalista Saulo Gomes. Como vai, Saulo? O Saulo foi responsável pela primeira entrevista com Chico Xavier na televisão brasileira. Acaba de lançar o livro Pinga Fogo com Chico Xavier, que inclusive para quem já assistiu ao filme do Chico Xavier, Saulo é muito falado, é muito mencionado, inclusive o programa dele. Obrigada pela sua participação aqui hoje, viu, Saulo? Eu que agradeço a você, ao seu programa, a sua produção. Estamos também com a Nena Galves, que era uma pessoa muito próxima dele, publicou o livro Até Sempre, Chico Xavier, com histórias e curiosidades. Obrigada, viu, Nena? Eu que agradeço. Nena, eu fiquei sabendo que Chico Xavier, quando vinha para São Paulo, ele ficava em sua casa aqui. Ficava. Ele fazia tratamento de saúde e vinha sempre a trabalhos da doutrina ou viagens. Quando ele fez a cirurgia, a programação em São Paulo, ele sempre ficava em casa. Se ele estivesse vivo, ele estaria completando hoje 100 anos. Chico Xavier psicografou mais de 400 livros. Parece que quando psicografava romances, ele se transportava para dentro da história. Vamos ouvir? Quando eu anunciei o desejo de receber romances, o espírito de Emmanuel então me explicou: se você quiser se comprometer a nos oferecer um clima mental adequado, de paciência e de calma, escreveremos por você algumas de nossas memórias. No fim de 1938, eu assumi com ele o compromisso de me acalmar. Quaisquer que fossem os problemas dentro de casa, com as crianças que já estavam mais crescidas, eu ofereceria a ele um campo mental pacificado na oração. Então ele marcou que eu me concentrasse durante 1 hora por dia e me dispusesse a datilografar outra hora por dia, durante o tempo em que perdurasse a psicografia do romance. Então veio há 2000 anos. E eu comecei a ver aquela cidade, o céu tempestuoso e a chuva caindo, e aqueles 2 homens vestidos à moda antiga, de túnicas, e comendo com as mãos frutas. Eu me assustei com aquela visão que parecia uma visão estranha, porque estava dentro de mim, fora de mim, como se eu assistisse a um cinema, em que eu tomasse parte na tela e estivesse fora da tela. Então eu me assustei, parei de escrever. Então ele me disse: você está debaixo de uma certa hipnose, você está vendo o que eu estou pensando, mas não sabe o que eu estou escrevendo. Os parentes dos escritores que ele psicografava não criavam caso e pediam para receber os direitos autorais? Criaram, né, Saulo? O mais rumoroso caso foi o processo da família de Humberto de Campos. Isso ocorreu na década de 30, logo depois do desaparecimento de Humberto de Campos, surgiram os livros, a família processou a Federação Espírita Brasileira e Chico Xavier. E o crime que queriam atribuir seria não bem de apropriação indébita, mas sim de plágio. Entretanto, no correr dos anos e nos próprios tribunais, a família de Humberto de Campos reconheceu que não havia fraude, que era um fenômeno que precisava de vir e merecia ser estudado, o que aconteceu. E ainda no Centro Espírita do casal Galves, Francisco Galves e Nena, eu levei 50 anos depois, publicamente, a um local
de trabalho deles, o Humberto de Campos Filho para abraçar o Chico Xavier. Puxa vida, Eles então eles tinham tido reconheceram. apenas um encontro reservado em Uberaba há muitos anos. Tive a felicidade de levar o Humberto de Campos Filho para abraçar. Eles reconheceram, então, o fenômeno, não é, da psicografia de Chico Xavier. Tanto que o Humberto de Campos declarou isso nesse encontro e a seguir me entregou um documento que eu espero usar na próxima Bienal do Livro, quando eu vier com um livro contando os meus segredos com o Chico Xavier durante mais de 30 anos. Ah, muito bom, mas aqui você vai Documento contar dele. alguns pra gente, hein? Virei. Chico Xavier tinha problema nos olhos. Curiosamente, ele nunca quis fazer uma operação espiritual, né? E ele mesmo explica por quê. Vamos ver. Quanto ao meu caso ocular, que não fui operado desde o princípio, quando a doença se manifestou, eu creio que este problema foi uma bênção para que eu pudesse me manter mais ou menos relativamente, regularmente, sem ferir os interesses dos bons espíritos durante estes anos da mediunidade. Porque se eu sair do dever, eu sofro muito com os olhos, então estou como um animal que não posso me afastar dos donos, né? Muito bem. Os médiums, alguns espíritas fazem essa operação, a operação espírita. Os médiums não ficavam chateados com ele? Por que